de Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz, Senhor Jesus. Amém. Amém. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Lucas 24, no verso 13. Lucas 24, verso 13. Dois discípulos, tristes, decepcionados, frustrados, no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E no mesmo dia, que dia era esse? Jesus morreu numa sexta-feira. E esse dia era domingo. E ele ressuscitou. As mulheres já haviam visto ele. Até confundiram ele com o jardineiro, porque o túmulo estava vazio. E Maria Madalena pediu que mostrasse onde estava o corpo. E os olhos dela foram abertos. E ela reconheceu e disse: Rabone. E ela contou, saiu correndo para contar aos outros. Mas nesse mesmo dia, dois discípulos, um deles chamado Cleopas, estava Cleopas e mais um outro discípulo, tristes, andando uma distância de 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús. E eles faziam perguntas um ao outro, se questionavam, provavelmente estavam dizendo: por quê? O que aconteceu? Por que ele não venceu a morte? Por que ele não saiu daquela cruz? Por que ele não nos remiu? Por que ele não remiu Israel? Aqueles discípulos e todos que seguiam Jesus estavam esperando que o reino dele fosse na terra. Todas as esperanças deles estavam que Jesus viesse como rei e reinasse em Israel e libertasse eles do Império Romano, libertasse eles da escravidão, daquele cativeiro de Roma, onde Roma tirava impostos altíssimos deles, dos judeus. Então eles estavam muito confiantes que Jesus seria aquele rei, o rei de Israel. E Jesus, desde o começo, sempre deixou bem claro para eles: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é eterno. O reino dele não era comida e nem bebida. Ele era o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comesse dele e tomasse do seu sangue teria vida em si mesmo. Jesus nunca deixou os discípulos apóstolos enganados. Ele sempre disse e contou daquilo que os profetas haviam dito sobre ele, que ele havia de padecer, que ele havia de morrer, mas que ele haveria de ressuscitar. Jesus deixou tudo bem claro para eles. Jesus sempre mencionou as Escrituras, e as Escrituras eram o Velho Testamento. Jesus sempre usou o Velho Testamento e chamou de Escritura. Aquilo era a Escritura, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E sempre apontou para a palavra de Deus, para aquilo que os profetas haviam dito sobre ele, aquilo que Moisés estava, toda a figura do tabernáculo, tudo que era figurativo, os sacrifícios, tudo que foi escrito estava se cumprindo nele. E Jesus estava sempre dizendo isso a eles. Mas mesmo assim, a esperança deles é que Jesus reinasse na terra. E não é diferente de nós. Nós sempre queremos Jesus para a terra. Queremos ser ricos, queremos prosperar, queremos ter um bom emprego, uma boa roupa para vestir, uma boa comida na mesa. Não é demais querer isso. Mas o problema é que tem muitos querendo somente isso. Somente isso. Deixando as suas famílias, trabalhando no ativismo de trabalho aí de 12, 14 horas por dia, não tem tempo mais para os seus queridos, não tem tempo mais para os seus filhos, querendo
querendo dar o de melhor, mas quando eles acordam, quando esses pais acordam, onde estão os filhos? Eles não queriam isso. Eles queriam simplesmente vocês perto deles, os acompanhando. A esposa queria você, marido. Marido, esposa, marido queria somente você. E nossas famílias estão sendo destruídas porque estamos preocupados demais com os cuidados dessa vida. E a palavra entra no nosso coração, mas os espinhos a sufocam. Não a matam, mas a sufocam e não pode dar frutos. Quantas palavras de Deus você tem ouvido, mas não tem surtido efeito nenhum na tua vida? Porque ela entra e não dá fruto. Porque você está preocupado com muitas coisas. Você está muito ansioso. Você está correndo atrás de vento. E tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A tua vida é como um sopro. É vaidade. Vaidade é um sopro. É algo que passa tão rápido, queridos. E ela pode terminar agora. Eu vivo como se fosse hoje o último dia. Nós não vivemos a morte. A minha morte. Nós não vivemos luto em casa. Nós vivemos o hoje. E sabemos que se não houver um amanhã, o nosso amanhã será com Ele. É isso que nos conforta. A nossa esperança está em Cristo. E o tempo todo Jesus queria que aqueles discípulos aprendessem isso. Que Ele era uma esperança viva. E que tudo ia se cumprir. E tudo que Ele havia dito iria se cumprir. E se cumpriu. E sabe o que aconteceu? Todos ficaram tristes. Todos foram viver seu luto. Todos foram embora. Os discípulos se fecharam numa casa e começaram a chorar. 2 andaram a caminho de Emaús para voltar para sua casa. Acabou. Não aconteceu. E Jesus havia dito tudo para eles. Havia explicado tudo para eles. Por 3 anos. Dormiram, acordaram, comeram juntos com Jesus. Por 3 anos inteiros, consecutivos, dias incansáveis, que Jesus trabalhava dia e noite e ensinava aos seus discípulos. E o que adiantou? Nada. Quando Jesus se aproxima desses 2 discípulos, ele pergunta: por que estáis tristes? O que há? O que vocês conversam entre vocês? E eles não gostaram daquela pergunta. Por acaso o Senhor é um estrangeiro? Vindo de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Jesus, um profeta poderoso. Olha só, gente. Eles haviam reconhecido Jesus somente como um profeta. Jesus havia perguntado para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E por uma revelação divina, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no outro momento, quando Jesus deu um discurso duro, a multidão dos discípulos foi embora, ficaram só os 12, e Jesus fala com eles: por que vocês não vão também? E Pedro vai e fala: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Parecia que eles tinham entendido que Ele era o Messias prometido, que Ele era o ungido de Deus, mas quando veio a morte, quando veio a escuridão, a noite escura, eles esqueceram. É diferente conosco? Quantas vezes nós achamos que Deus nos esqueceu? Quantas vezes nós pegamos o caminho de volta porque achamos que Deus não se importou conosco? Acabou. Acabaram os sonhos, acabaram os projetos, não há mais esperança, porque veio o silêncio da noite. Queridos, quanto eu tenho aprendido com o silêncio de Deus. Dói, o silêncio dói. A noite dura, parece uma eternidade, mas no silêncio eu tenho escutado Ele. No silêncio eu também consigo ouvir. E eu sei que Ele está comigo. A noite veio e o dia chegou. E Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, queridos. Ele vive. Ele estava ali com aqueles 2. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele pisou na cabeça do diabo.
diabo está debaixo dos pés dele. Mas sabe como uma serpente, assim o diabo também, como uma serpente, quando é ferida na cabeça, ela continua ainda se mexendo? O diabo já está condenado, mas ele continua se mexendo. Ele continua ainda com as suas mazelas, para nos levar para a morte do inferno, a morte eterna. Ele ainda continua. E a palavra diz que ai dos que moram na terra, porque o diabo desceu até vós com muita fúria, porque ele resta pouco tempo. Mas ele está debaixo dos pés de Jesus. Aleluia. Jesus venceu Satanás. Ele ressuscitou num corpo de glória, um corpo glorificado. Ele poderia estar fazendo tantas coisas neste momento, mas ele foi ao encontro de 2 discípulos, de 2 homens. Foi andar com eles. Jesus se importa conosco, queridos. Ele se importa conosco. Ele vem ao nosso encontro. Somos nós que não o reconhecemos. Muitas vezes nossos ouvidos estão tampados demais e o coração endurecido demais para que não consigamos ouvi-lo e reconhecê-lo. Foi assim que aconteceu com os 2. Eles não reconheceram Jesus. Jesus estava no corpo transformado. Jesus falava com eles. E quando eles falavam para Jesus, eles estavam tristes porque o profeta deles havia morrido, Jesus falou: nécios, tardos em crerem naquilo que está escrito. Daquilo que está escrito que os profetas falaram. Que ele havia de vir e padecer e morrer pelos pecados dos homens e ressuscitar. E Jesus então começou a falar para eles da palavra de Deus. Jesus começou a mencionar a Escritura de Deus. Começou a pregar para eles a palavra. Pregou desde Moisés, os profetas e salmos. Ele deve ter falado de Zacarias, de Daniel, de Isaías, de Malaquias, de Miqueias, de Isaías e de tantos outros profetas que profetizaram dele. E quando Jesus ia falando, e ele é a palavra, e ele ia falando para aqueles 2, sabe o que acontecia? O coração deles queimava. O coração deles ardia. Jesus não estava fazendo nenhum milagre ali. Ele não estava fazendo nenhuma multiplicação de pão nem de peixe. Não ressuscitou nenhum morto naquela hora. Não curou nenhum paralítico. Mas ele estava pregando. E o coração deles queimava. É esse o efeito que a palavra tem que fazer no seu coração. Teu coração tem que queimar. Porque Ele é a palavra viva. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E hoje Ele vive e está à direita de Deus Pai. Ele é a palavra que João viu salpicada de sangue. E a palavra de Deus, divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada. E eu quero corrigir essa palavra. Não é inspirada, é expirada. Quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, ele tinha 16 anos só. Ele achou que a palavra expirar estava errada. Então ele colocou inspirar. Mas toda a palavra divinamente é expirada. Um sopro. A palavra que Deus soprou. A palavra de Deus foi soprada da boca dele. De Gênesis a Apocalipse. Apontando a vinda do seu Filho para nos remir e ser a nossa eterna redenção. Toda a palavra, toda. Não está faltando nenhum livro aqui. E não passou também nenhum. São estes aqui. São 66. Não são 65 e nem 67. São 66 livros. Deus é zeloso. E Ele zela pela sua palavra.
Por mais que tentem nos confundir, dizendo que livros foram retirados daqui, não foram. Todos estão aqui. E os que quiseram ser acrescentados não são inspirados. O canon bíblico foi muito sério. Esses livros foram passados por um canon. Canon em hebraico é uma régua, é uma cana. Ela foi toda, a palavra foi toda medida, foi toda analisada e divinamente acompanhada pelo Espírito Santo. Estes livros que estão aqui foram escritos por 40 homens, 40 escritores, aproximadamente em um tempo de 1500 anos. Homens simples e homens doutores, reis e homens pescadores e muito simples. Às vezes escritos no deserto, no calor, e algumas vezes escritos nos palácios. Mas em todos os escritos há uma concordância maravilhosa. Aleluia. A Bíblia é interpretada por ela mesma. Aquilo que eu leio lá em Apocalipse, num contexto geral dela, eu confirmo lá em Gênesis. E tudo que foi dito de Jesus se cumpriu. Toda a lei mosaica, todo o Pentateuco, toda a Torá, todos os livros foram cumpridos em Cristo Jesus. E muitas profecias estão se cumprindo, e poucas ainda restam para ser cumpridas. E Jesus deu respaldo, Jesus deu credencial à palavra, porque Ele mencionou a Escritura várias vezes. Ele mesmo, Ele não mencionou nenhum livro apócrifo. Todos os livros que foram mencionados no Novo Testamento estão no Velho Testamento. E todos os livros do Novo Testamento, nenhum contradiz o Velho Testamento. A Bíblia é interpretada por ela mesma. A Bíblia é perfeita. Amém. Aleluia. É a palavra de Deus, inspirada, divinamente inspirada, para instruir, para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir o homem, para que o homem de Deus seja perfeito e toda a sua obra seja perfeitamente feita. Só através da palavra. Se você quer ser um discípulo de Cristo, só através da palavra. A palavra tem que queimar teu coração. E quando eles chegaram em Emaús, ouvindo a palavra, conversão, transformação, libertação, restauração, só pela palavra. Não é de campanha, não é de sacrifícios, não são de milagres e nem de testemunhos. Amém? É da palavra. Aleluia. Nós precisamos voltar para a palavra. Não podemos viver uma vida cristã se não for pela palavra. A mensagem da cruz. Quando eles chegaram, Jesus fez que ia mais adiante. O que eles fizeram? Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. Eles convidaram Jesus para entrar, mas eles não sabiam que era Jesus ainda. Jesus sentou à mesa com eles, e no partir do pão, os olhos deles foram abertos, e ele desapareceu. Olha que coisa maravilhosa. Hoje um adolescente estava conversando comigo no WhatsApp assim: mas o que aconteceu com o corpo de Jesus, sendo que ele ressuscitou? E aquele corpo? Onde foi parar aquele corpo? Não, ele ressuscitou, o corpo dele também. Só que um corpo glorificado, um corpo novo e cheio de poderes. Que ao mesmo tempo que ele estava num lugar, ele estava em outro, ele aparecia em outro. Ele atravessava paredes, ele atravessava e entrava e aparecia no meio dos discípulos e dizia: paz seja convosco. Queridos, é este corpo que nós vamos também herdar. Ele foi o primogênito de todos os mortos.
Ele foi o que ressuscitou primeiro com este corpo novo e glorificado para nos dar esperança. Que nós também vamos ter um corpo glorificado como o dele. Amém. O que ele prometeu se cumpriu e tudo que ele prometeu vai se cumprir. Amém. Hoje esse corpo meu de câncer, desgastado de tratamentos, aparentemente talvez um corpo que não tenha nada, mas eu tenho vivido dias difíceis, até as noites são difíceis. Há pouco tempo agora eu tive que fazer um exame onde nós descobrimos que eu tenho 23 apneias por hora. Eu paro de respirar 23 vezes por hora. Um corpo cansado, extremamente cansado. Mas enquanto vivemos aqui, a palavra de Deus fala que ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior se renova a cada manhã. Ele é o nosso renovo, igreja. Pode ter dor, pode perder um membro do corpo, pode acontecer o que for, mas o interior se renova a cada manhã. Porque estamos perdendo tanto tempo com aquilo que vai se acabar? Porque preocupamos tanto com aquilo que nós não vamos levar? Meu Jesus. E a nossa alma, para quem a daremos? Se hoje Ele nos pedir, para quem a daremos? Aqueles discípulos de Emaús estavam tão ansiosos e tão deprimidos, frustrados, que não reconheciam que Jesus estava ao lado deles. É isso que a ansiedade faz com o ser humano. É um mal do século. Ansiedade é excesso de amanhã. Um amanhã que não aconteceu e que não nos pertence, porque sofremos por ele. Aleluia. Isso entristece o nosso Pai. A ansiedade substitui a fé. Se eu falo que eu tenho fé, fé é conhecimento de Deus. Eu só posso falar que tenho fé se eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Porque como eu vou acreditar e crer, e confiar e entregar e descansar num Deus que eu não conheço? É por isso que tem tantos crentes desesperados. Tem pastores suicidando, pastor. Tem pessoas tirando suas próprias vidas. Pessoas que conheceram a palavra de Deus, mas não conheceram Deus. Não andou com Ele. Não viveu na dependência dEle. É uma presa tão fácil para Satanás. Vive ansioso, excesso de amanhã. Ou vive deprimido, excesso de passado. Quantos fardos pesados de amanhãs e de passados. E o nosso hoje, nós não conseguimos viver. O nosso hoje, não percebemos Jesus. Que vem ao nosso encontro. Vem para nos ouvir. Vem para nos ajudar, para nos socorrer. O nosso coração está muito endurecido. Nada acontece. Jesus é o mesmo, querido. O mesmo que foi ao encontro deles. Ele vai ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro também. Amém. Enquanto houver tempo. Enquanto a porta da salvação está aberta. Ele ainda espera este convite. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Já se faz tarde. Já se faz tarde. Nós estamos vivendo o fim dos fins dos dias. Dias de trevas. Vai piorar mais. E vai piorar mais. Isso não é uma mensagem pessimista. É uma mensagem bíblica. Não posso pregar para vocês uma mensagem que não seja bíblica. Enquanto isso, as mãos do Senhor estão estendidas. As suas mãos estão estendidas. As mãos cravadas. As mãos marcadas pelos cravos. Do sacrifício que Ele fez por você.
basta você querer. Nós cantamos aqui uma música linda, mas muito perigosa. Eu fui levantada para pregar o Evangelho verdadeiro. E o Senhor não me tem me dado a chance de escolher o que eu quero pregar. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar a verdade. E por, às vezes, distrairmos, nós temos deixado, hoje é isso em todas as igrejas, 99% delas. As músicas têm sido humanistas, têm sido triunfalistas. Não são louvores de adoração. Elas podem ser lindas, mas não adoram o nosso Deus. Deixa eu explicar por quê. Triunfalismo é quando nós tiramos Deus do centro e nos colocamos no centro como a pessoa principal. O evangelho falso, o evangelho que está sendo pregado aí há muito tempo aí nas rádios, televisões, não vou falar que são todos, mas a grande maioria tem sido o evangelho humanista, onde o homem dá ordem para Deus, onde o homem fala que Deus vai fazer para ele o que ele está pedindo, onde o homem é o centro do universo. E não só o evangelho tem sido, este evangelho perigoso, tem sido humanista, mas as músicas também que o acompanham. Então alguns artistas gospel de Jesus, mas que não são de Jesus, são enganadores e ganham muito dinheiro acima nas costas da noiva. E a noiva não é prostituta. A noiva é a noiva de Cristo, é a igreja do Senhor. E tem muita gente querendo explorar a noiva de Cristo e ganhando muito dinheiro, arrancando o dinheiro da noiva com essas músicas e com este evangelho. Músicas que não adoram a Deus, músicas que não exaltam o seu nome, que não dão a Ele a adoração, a honra, a glória, o louvor que lhe é devido. E não só nas músicas, mas a adoração é em todo o tempo. Nós somos chamados, e Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Então, muitas dessas músicas, ela vem para quê? Para massagear o nosso ego. Elas te fazem sentir bem, porque elas falam que se você fizer, ou se você sacrificar, Deus vai te dar, Deus vai fazer a tua vontade. Davi Sarcer, quando compôs essa música Restitui, eu creio que ele já se arrependeu, porque depois ele fez novas composições cristocêntricas. Eu gosto muito de Davi Sarcer. Então, as últimas canções de Davi Sarcer são cristocêntricas. Cristo está no centro, e não o homem. Mas quando ele fez a música que nós cantamos, Restitui, eu quero de volta o que é meu, nós não temos nada para pedir para que Deus restitua. E se nós porventura perdemos, pode ser muitas vezes por nossos erros, por nossas escolhas. E nós culpamos o diabo. Mas o diabo só rouba aquilo que você deixa para ele roubar. Quando você não protege a tua vida, quando você está em pecado e não se arrepende, não confessa a Jesus o seu pecado, ele vai te roubar, ele vai te destruir, ele vai te matar. Não dê legalidades ao diabo. A música fala que não foi plano de Deus, então ele vai restituir. Como assim não foi plano de Deus? Os dois discípulos no caminho de Deus estavam em luto, tristes, e foi plano de Deus. Jesus morreu por um plano de Deus e ressuscitou por um plano de Deus. Aleluia. Tudo acontece na permissão do Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo acontece na permissão do Senhor. Muitas coisas não são planos de Deus, mas são os nossos erros, são as nossas escolhas. E de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas quando nós colhemos arrependidos, a
colheita é mais branda, né, pastor? Davi, quando errou, pecou contra Deus, Deus deu 3 escolhas para ele. E ele falou com o Senhor: eu quero cair nas tuas mãos, mas não cair nas mãos dos homens. Ele se arrependeu e caiu nas mãos do Senhor. 70.000 israelitas morreram naquele dia, por causa do pecado da vaidade de Davi. Então, queridos, tudo que nós fizermos aqui, não peça restituição. Se perdeu, se arrependa. Se é algo que foi por sua culpa, peça perdão ao Senhor. Agora, se é algo que foi da vida, as demandas da vida, perdeu saúde, perdeu um ente querido, perdeu um emprego, vai para perto do Senhor. Fica perto dele. Ande com ele. Ele vai restaurar. Ele vai chamar de novo, ele vai chamar a existência aquilo que não existe. Aquilo que foi, acabou. Acabou. Quando Deus fala de restituição lá no Velho Testamento, estava falando da agricultura, que os gafanhotos comeram. Mas quando é para nós, Jó, quando chegou a miséria que ele chegou, Jó não pediu por nenhum momento restituição. Jó glorificou a Deus. Jó olhou para o céu e disse: o meu Redentor vive e virá sobre a terra, e os meus olhos o verão. Para encerrarmos, querido, eu gosto de contar essa experiência, porque edifica muito a igreja e edifica as nossas vidas. O que aconteceu em 2010 no Haiti, o terremoto que houve no Haiti, vocês navegarem lá na internet, vocês vão ver, vão relembrar. Mas 1.500.000 pessoas ficaram sem casas, foram atingidas. 200.000 haitianos morreram. 300.000 pessoas ficaram feridas. E havia uma igreja lá. Aliás, em toda a terra, a igreja do Senhor está. Aqui é um templo. Nem todos aqui é a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor está aqui. Amém. E se você ainda não é a igreja do Senhor, que essa noite você faça esse convite para Jesus, fica conosco. Lá viu a igreja do Senhor também estava lá. E um pastor nosso brasileiro foi lá levar uma palavra de ânimo e de esperança para aqueles irmãos. E ele esperava encontrar lá uma igreja adoecida, uma igreja destruída, assim como os discípulos de Emaús, frustrados, decepcionados com Deus, né? Ou até mesmo revoltados, porque foi uma tragédia em grandes proporções. Nós não sabemos que é tragédia. Aquele povo viu tragédia de perto, enterraram seus entes queridos. Aliás, não enterraram, corpos que se perderam. E quando ele chegou lá, sabe o que ele encontrou? A igreja adorando ao Senhor. Não havia cobertura, estavam ao léu, sentados em pedras, mas era a igreja do Senhor. De mãos para cima e dizendo: Senhor, nós queremos te adorar hoje, porque amanhã talvez nós não teremos. Porque eles ainda também corriam o risco de novos terremotos naqueles mesmos dias. Aquele pastor ficou maravilhado. E os irmãos falaram com ele assim: pastor, amanhã o culto começa às 6 da manhã e vai até 1 da tarde. 5 horas de culto para adorar o Senhor. Eles estavam sedentos de Deus. Parece que o céu abriu para eles em meio àquela tragédia. E assim, quando terminou o culto, aquele pastor quis andar na cidade de Porto Príncipe, a cidade mais atingida. Estava pedra sobre pedra, lonas, comida, roupa, água potável chegando da ONU e de vários lugares do mundo. E aquele pastor sentindo um mau cheiro, muitos mortos. Mas ele foi andando, vendo pessoas destruídas, famílias destruídas. Mas ele ouviu de longe uma voz cansada, cantando um hino
de adoração ao Senhor. E quando ele se aproximou, era uma senhora de mais ou menos 60 e poucos anos de idade. E ela estava com a mãozinha para cima. Depois ele veio saber que aquela mulher perdeu toda a sua família e havia ficado sozinha. E ela adorava o Senhor assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive. Aleluia. Ela não estava cantando restitui, eu quero de volta o que é meu. Não era dela. Os filhos eram do Senhor, a vida é do Senhor. Ela entendeu este mistério. Aleluia. Que você possa louvar ao Senhor, crer no amanhã. Esquece o que passou. Nós estamos quase virando o ano e nós precisamos fazer faxinas. Às vezes gostamos de fazer faxina em nossos armários, jogar papéis de fora, coisas que não usamos, coisas que estão velhas, porque tantas coisas que se juntam durante um ano e às vezes acabamos precisando de alguma coisa que nos é útil e não encontramos por causa da bagunça que está nas nossas gavetas, nos nossos armários. E assim não é diferente das nossas vidas. Queremos um ano diferente, queremos fazer novos planos, planos que não se cumpriram, projetos que não se cumpriram, aí nós renovamos tudo para o ano que vem. E assim vai um ano após o outro e às vezes nada acontece. Mas é preciso fazer uma faxina. É preciso limpar a nossa alma, tirar o câncer da alma. Se é a amargura, é um câncer. A falta do perdão é um câncer. A insubmissão dentro de casa das esposas é um câncer. A rebeldia dos filhos aos pais é um câncer. A mentira, a falta de fé, o pecado, e pecado tem nome, são cânceres que vão comendo ou destruindo a nossa alma e nos vão separando de Deus, porque o pecado nos distancia de Deus. Então vamos fazer uma faxina. Vamos pedir ao Senhor que venha nos sondar. Venha sondar o mais nosso, o mais íntimo. Senhor, vê em mim o que está errado. Que eu não comece esse novo ano igual, mas que eu venha começar com sede de Ti. Que a Tua palavra venha queimar de novo meu coração. Que eu venha voltar ao primeiro amor. Que eu venha tirar essa bagunça de dentro da minha vida. Que eu venha arrumar a minha casa interior e a minha casa física também. Que eu venha colocar em ordem a minha casa, para que o Teu Espírito Santo encontre lugar para operar, para transformar, para restaurar, para salvar. Que nós possamos pensar nisso, meditar nessas palavras. E assim, não voltarmos mais para o nosso Emaús, porque quando os olhos deles abriram, eles correram mais 12 quilômetros de volta para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa. Que possamos voltar de onde nós estamos. Se estamos estagnados, parados, que possamos voltar de onde nós caímos e recomeçarmos em Cristo Jesus. Vamos estar de pé. Oh Deus poderoso. Jesus está aqui, Ele veio ao nosso encontro, como fez com aqueles discípulos. Não é diferente conosco. Ele veio ao nosso encontro todos os dias. Ele nos prometeu isso, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele cumpre o que Ele promete. Se você não sente a presença dEle, pode ser por ordem de pecados,
Por causa do pecado, você não consegue sentir a presença dele. Por causa do pecado, teu coração não queima quando ouve a palavra dele. Mas peça perdão ao Senhor. Feche os teus olhos. A oportunidade que ele está te dando agora, para que você peça perdão, para que você confesse a ele o teu pecado, para que você fale com ele: fica comigo, Senhor. Está tarde. O Senhor já está voltando. Eu não quero ficar sozinho. Eu não quero ter uma morte eterna. Eu não quero estar debaixo da condenação que está sobre aqueles que não creram em ti. Eu quero ser um dos teus. Eu quero estar contigo na eternidade. Eu quero ter o meu nome no livro da vida. Vai dizendo isso ao Senhor. Vai pedindo perdão. Senhor, que a tua palavra venha queimar no meu coração. Que eu possa me arrepender verdadeiramente e confessar o Senhor. Que eu possa olhar para a cruz e entender a mensagem da cruz. Que está ali a minha vida. Está ali a minha cura. Está ali a minha salvação. E que eu possa viver na mensagem da cruz. Que eu possa viver andando, pisando nas tuas pisaduras e ser sarado. Vai falando com Jesus. Ele está aqui. A igreja de olhos fechados. Se tocou no teu coração, queimou nesta noite, e você quer fazer esse convite para Jesus: fica comigo, Jesus. Eu não vou chamar você à frente. É para Ele. É com Ele agora. É você e Ele. A igreja de olhos fechados. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar em público, eu o confessarei diante do meu Pai. Hoje é um dia que você pode confessar Jesus em público, porque eu e o pastor estamos vendo, mas a igreja está de olhos fechados. Se você quer fazer isso agora com Jesus, Ele está aqui, Deus. Fica comigo, Jesus. Fica comigo na minha vida, enquanto eu viver os meus dias. Levanta a tua mão de onde você está. Amém. Pode abaixar a tua mão. Te vi. Pode abaixar a tua mão. Pode abaixar a tua mão. Amém. Pode abaixar a tua mão. Alguém mais quer dizer? Fica comigo. Amém. Pode abaixar. Amém. Fica comigo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoas convidando Jesus para estar com elas. Há pessoas aqui convidando Jesus. Pessoas que talvez se distanciaram tanto, não saíram da igreja. Como eu digo sempre, desviado não sai da igreja. Ele está aqui. Ele continua vindo, mas morto. Morto espiritualmente. E hoje você está dizendo ao Senhor: fica comigo. Eu quero voltar. Mas alguém quer voltar hoje para o Senhor? Voltar para o caminho de onde saiu? Levanta a tua mão de onde está. Amém. As pessoas que levantaram as suas mãos, que você possa recomeçar, que você possa olhar para a cruz e se lembrar que Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele vive entre nós. Só que o tempo se esgota, igreja. O tempo da igreja na terra está acabando, e o tempo da humanidade da terra também está terminando. E há somente 2 lugares para irmos passar a nossa eternidade. Que possamos pensar nisso enquanto é tempo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por este dia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor veio ao encontro de muitos aqui hoje que estão a caminho de Emaús, que desistiram, que perderam a esperança, que se decepcionaram, que ficaram tristes, que estão oprimidos, que perderam a visão, mas que hoje o Senhor veio e foi ao encontro dessas pessoas também. Nós te agradecemos por ti, Jesus, por ter feito isso, porque é necessário fosse passar aqui hoje. E assim o Senhor tem feito, enquanto ainda há esperança, enquanto ainda há dias de salvação, para que toda vida que está aqui nunca venha se esquecer que Tu és a palavra viva, e o único que pode nos santificar. A palavra é a única que pode nos lavar. Santifica-os na verdade. A Tua
palavra é a verdade. Venha santificar-nos, Senhor. Assim entregamos este culto de adoração ao Senhor. Perdoe, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Ó Deus, e nos dê um novo dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.